Well, because I think there's too much violence in it, and most of them, they say they want to show. Aos 84 anos, Terence Hill vive uma vida que poucos imaginavam para um dos maiores ícones do cinema europeu. Longe das câmeras, recluso e envolto em um silêncio quase enigmático, o ator que um dia encantou o mundo com seu olhar azul e sorriso carismático, hoje desperta mais perguntas do que respostas. O que realmente levou Terence Hill a se afastar do estrelato no auge de sua carreira? Que acontecimentos trágicos e segredos escondidos moldaram esse homem que parecia ter tudo, mas que escolheu a solidão e a fé como companheiras? Por trás da figura serena e dos papéis heróicos existe uma história de dor, perda e redenção que poucos conhecem. Muitos não sabem que a vida do ator foi marcada por um acontecimento devastador que mudou para sempre o rumo de sua trajetória e fez com que ele questionasse tudo o que acreditava sobre fama e sucesso. E há ainda rumores sobre as verdadeiras razões de sua retirada repentina dos holofotes, versões que nunca foram totalmente confirmadas, mas que continuam a intrigar fãs e jornalistas. Terence, que por décadas foi símbolo de humor e coragem nas telas, hoje vive longe do glamour, em uma pequena cidade, dedicando seus dias à espiritualidade e ao anonimato. Sua transformação impressiona. O homem que um dia fez milhões de pessoas rirem, agora vive em silêncio, guiado apenas pela fé e pela lembrança de um passado que ainda comove o mundo. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos mais profundos dessa jornada, os amores, as perdas, as desilusões e a surpreendente verdade por trás de sua decisão de desaparecer da mídia. Então, antes de continuar, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal, porque isso é fundamental para o YouTube entender que nosso conteúdo merece ser recomendado para mais pessoas e assim manter viva a memória dessas grandes lendas. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, clique no botão Super Thanks e contribua com o valor que puder. Cada gesto de apoio ajuda a manter esse trabalho vivo, mas se não puder, não tem problema. Apenas comente abaixo o que mais te surpreendeu na história de Terence Hill, porque sua opinião é o que faz essa comunidade crescer. Fica comigo até o final, porque a última revelação desta história vai te deixar completamente impactado e vai mudar a forma como você enxerga esse eterno galã do cinema mundial. Terence Hill, cujo nome verdadeiro é Mario Girotti, veio ao mundo em um cenário que parecia destinado a moldar um homem de contrastes. Nascido em Veneza, mas criado entre a Itália e a Alemanha, ele cresceu respirando duas culturas, dois idiomas e duas maneiras diferentes de ver a vida. Sua infância foi tudo menos comum. Desde pequeno, aprendeu o valor da adaptação, da resistência e da esperança em tempos difíceis. Filho de pai italiano e mãe alemã, Terence cresceu em um lar onde o amor familiar era o refúgio diante das incertezas que o mundo oferecia. Quando ele ainda era muito pequeno, sua família se mudou para a cidade de Dresden, na Alemanha, onde o pai trabalhava como químico. Foi lá que o menino Mario viveu os primeiros anos de sua vida, sem imaginar que em breve o destino o colocaria em meio a um dos episódios mais sombrios da história moderna, a Segunda Guerra Mundial. Enquanto muitas crianças brincavam nas ruas e sonhavam com o futuro, ele testemunhava de perto o medo dos bombardeios, os alertas de ataque e o som ensurdecedor das sirenes ecoando pelas noites. O jovem Mario viu a cidade que conhecia ser destruída em chamas durante os ataques aliados a Dresden em 1945. O cenário de destruição marcou profundamente o garoto, que, mesmo sem compreender completamente o significado da guerra, carregaria aquelas imagens na memória por toda a vida. Essa experiência de ver o caos e a perda o tornou uma pessoa mais observadora, empática e resiliente. Quando o conflito terminou, a família Girotti retornou à Itália, buscando recomeçar em uma terra que, apesar de também ferida pela guerra, oferecia uma sensação de renascimento. Já adolescente, Mario encontrou na paisagem italiana uma nova forma de olhar o mundo, agora com mais esperança e curiosidade. Foi nesse ambiente de reconstrução
que seu espírito artístico começou a florescer. Diferente de muitas crianças de sua idade, ele não se via apenas nos jogos ou nas brincadeiras de rua. Gostava de observar as pessoas, imaginar histórias, interpretar gestos e emoções. Havia algo de profundamente intuitivo nele, uma capacidade natural de sentir e compreender as expressões humanas, algo que mais tarde se transformaria em uma de suas maiores qualidades como ator. Seu contato com o cinema aconteceu quase por acaso, como tantas coisas extraordinárias que parecem surgir quando o destino decide agir. Certo dia, enquanto nadava em uma piscina pública em Roma, foi notado por um diretor de cinema que viu naquele garoto de olhos claros e sorriso tímido um potencial artístico inegável. A partir desse momento, uma nova porta se abriu em sua vida. Não apenas para o mundo do cinema, mas para uma jornada que o levaria a cruzar fronteiras e conquistar corações em diferentes continentes. Ainda na infância, Mario Girotti descobriu que tinha um fascínio pelo movimento das câmeras, pelas histórias contadas nas telas e pelas emoções que um bom filme podia despertar. Ao contrário de outras crianças, ele não sonhava em ser herói de guerra, jogador de futebol ou médico. O que o encantava era o poder de transformar emoções em arte, de viver outras vidas, de se reinventar a cada papel. Essa curiosidade e sensibilidade tornaram-se marcas registradas de sua personalidade. A infância de Terence Hill foi um verdadeiro laboratório de sentimentos. Viveu o medo e o deslumbramento, o frio e o calor, a destruição e o renascimento. Entre ruínas e novas esperanças, formou-se um menino de olhar profundo, calmo, mas carregado de intensidade. Essa dualidade, o equilíbrio entre a leveza e a gravidade, entre o humor e a introspecção, seria uma constante em sua vida e em seus personagens. Mesmo muitos anos depois, já consagrado como astro internacional, ele costumava falar com carinho e melancolia sobre aqueles primeiros anos, reconhecendo que foi ali, nas sombras e nas luzes de sua infância, que aprendeu as lições mais importantes: a importância da empatia, a força da simplicidade e o poder de se reinventar quando tudo parece perdido. O início da carreira de Terence Hill foi uma combinação perfeita entre destino, talento natural e uma sucessão de encontros inesperados que mudariam completamente o rumo de sua vida. Ainda muito jovem, Mario Girotti, como era conhecido na época, não tinha uma trajetória planejada para o cinema. Ele era apenas um garoto com um olhar curioso e uma presença calma, alguém que chamava a atenção sem esforço. Sua entrada no mundo artístico aconteceu de forma quase mágica, quando um diretor o notou durante um passeio familiar e o convidou para participar de um filme. Foi um convite improvável que acabaria abrindo as portas de uma longa jornada diante das câmeras. Com apenas 12 anos, Mario estreou no cinema italiano em Vacanze col Gangster de 1951, um filme leve que lhe rendeu os primeiros aplausos e o encantamento pelo universo cinematográfico. A partir dali, percebeu que havia algo especial em atuar. A possibilidade de viver diferentes realidades e tocar o público por meio de emoções genuínas. Nos anos seguintes, dedicou-se a estudar e a aprimorar sua arte, sempre com a mesma humildade e disciplina que o acompanhariam por toda a carreira. Durante a adolescência e o início da juventude, ele se dividia entre os estudos e as gravações. Atuou em filmes de época, dramas e romances italianos, nos quais começou a demonstrar versatilidade e uma presença de cena que ia além de sua aparência charmosa. Em pouco tempo, tornou-se um rosto conhecido nos estúdios de Roma, participando de diversas produções menores que o ajudaram a ganhar experiência e confiança diante das câmeras. Seu estilo natural, sem exageros teatrais, chamava a atenção de diretores que buscavam algo mais autêntico e humano. Na década de 1950, o cinema italiano vivia uma fase de efervescência, com produções que variavam entre o neorrealismo e o entretenimento popular. Mario soube se adaptar bem a esse ambiente, aprendendo com grandes nomes e absorvendo a cultura cinematográfica que fervilhava nos bastidores de Cinecittà, o famoso estúdio italiano. Foi também nesse período que ele se interessou por literatura e filosofia, cursando a Universidade de Roma, algo que mais tarde influenciaria sua forma de interpretar papéis complexos e reflexivos.
Já nos anos 1960, o jovem ator começou a expandir seus horizontes e a aceitar trabalhos fora da Itália. Participou de coproduções europeias e de filmes de aventura, o que lhe permitiu viajar, conhecer novas culturas e aprimorar seu domínio de outros idiomas. Era um momento em que o cinema europeu buscava novos rostos para competir com Hollywood, e Mário tinha tudo o que os produtores procuravam: carisma, talento e uma aparência internacional. Foi justamente nessa fase que sua carreira deu um salto decisivo. Ele começou a receber papéis mais desafiadores, deixando para trás a imagem de galã juvenil e assumindo personagens com mais profundidade. A versatilidade de Mário Girotti o tornava capaz de atuar tanto em dramas intensos quanto em filmes de ação ou comédias românticas. Sua presença cativava o público de forma natural. Ele não precisava forçar o riso ou a emoção, pois transmitia tudo com um olhar expressivo e uma postura confiante. Com o passar do tempo, seu nome começou a circular com mais força entre os grandes estúdios italianos, até que uma nova fase do cinema estava prestes a surgir: a era dos spaghetti westerns. Esse gênero de faroeste, produzido principalmente na Itália e na Espanha, estava ganhando força e se tornaria o palco onde Mário consolidaria sua fama mundial. Mas antes de se tornar o lendário Terence Hill, ele ainda enfrentou um período de transição com altos e baixos típicos de quem busca seu verdadeiro estilo artístico. Foram anos de aprendizado intenso, de observação e de escolhas cuidadosas. Ele não queria ser apenas um rosto bonito em cena, e sim um ator completo, capaz de transmitir emoção verdadeira. O início de sua carreira foi, portanto, um período de autodescoberta. Mário Girotti aprendeu o ofício do cinema vivendo-o na prática, passando horas em sets, observando diretores, iluminadores e roteiristas, absorvendo tudo com curiosidade e respeito. Essa dedicação silenciosa e constante o preparou para o momento em que o destino lhe daria um novo nome e o colocaria ao lado de um parceiro que mudaria tudo: Bud Spencer. Mas antes desse encontro, ele já havia construído uma base sólida de talento e credibilidade que o tornaria uma das figuras mais queridas e autênticas do cinema europeu. Sua trajetória inicial foi feita de pequenos papéis e grandes lições, de portas que se abriram no momento certo e de uma paixão crescente pela arte de contar histórias. A transformação de Mário Girotti em Terence Hill marcou o início de uma nova era em sua vida e na história do cinema europeu. Foi um processo de reinvenção artística e pessoal que o catapultou de um ator promissor do cinema italiano a uma estrela internacional admirada em todos os continentes. O nome Terence Hill nasceu de uma decisão estratégica, mas acabou se tornando muito mais do que uma simples mudança de identidade. Representou um símbolo de liberdade criativa, versatilidade e carisma. No fim dos anos 1960, o cinema italiano vivia uma revolução silenciosa. O gênero conhecido como spaghetti western, faroestes produzidos na Itália e na Espanha, com orçamentos modestos e uma estética distinta de Hollywood, começava a dominar as telas. Esses filmes eram mais brutos, sarcásticos e violentos, mas também carregavam um charme rebelde que conquistava o público. Nesse contexto, Mário foi convidado para participar de uma nova produção, mas havia uma condição: para alcançar o público internacional, ele precisava adotar um nome artístico de sonoridade inglesa. Foi assim que, de uma lista de 20 opções, ele escolheu Terence Hill, um nome simples, curto e fácil de lembrar, mas que traria consigo uma nova persona cinematográfica. A transformação não foi apenas nominal. Terence Hill assumiu um novo estilo, uma nova postura diante das câmeras e uma nova energia. Com seu olhar azul hipnotizante, sorriso travesso e carisma natural, ele incorporou o arquétipo do herói moderno, aquele que combina inteligência, humor e destemor. Seu primeiro grande passo sob a nova identidade veio com o filme Deus Perdoa, Eu Não, de 1967, uma produção dirigida por Giuseppe Colizzi. O longa foi um sucesso surpreendente e marcou o início de uma das duplas mais lendárias do cinema, Terence Hill e Bud Spencer, o gigante de bom coração que se tornaria seu parceiro por mais de 2 décadas. Juntos, criaram uma química única. Hill era ágil, rápido, espirituoso. Spencer, forte,
impaciente e de punhos pesados. Essa combinação explosiva resultou em uma série de sucessos que redefiniram o humor no faroeste. Em 1970, veio o ponto de virada definitivo com Trinity é Meu Nome. O filme revolucionou o gênero, misturando ação com comédia e transformando Hill e Spencer em fenômenos globais. Pela primeira vez, o público ria em meio a tiroteios, socos e duelos. A irreverência dos personagens, a trilha sonora cativante e o estilo descontraído fizeram de Trinity um clássico instantâneo. O sucesso foi tão grande que uma sequência, continuavano a chiamarlo Trinità, foi lançada no ano seguinte e quebrou recordes de bilheteria na Europa. Terence Hill passou a ser reconhecido por sua habilidade de unir leveza e intensidade, criando personagens carismáticos que misturavam ironia e coragem. Sua expressão calma, o sorriso de canto e os movimentos ágeis se tornaram marcas registradas. O público o adorava porque ele não era o típico herói musculoso ou impiedoso. Era humano, divertido e imprevisível. Ao lado de Bud Spencer, percorreu um caminho de glória com filmes que se tornaram cultuados, como Dois Missionários, Chamam-me Renegado, Quem Encontra um Amigo, Encontra um Tesouro e A Dupla Explosiva. Mesmo sem grandes efeitos especiais ou roteiros sofisticados, esses filmes encantavam por sua autenticidade e química natural entre os protagonistas. O sucesso internacional fez com que Terence Hill se tornasse um dos atores italianos mais reconhecidos do planeta. Ele passou a trabalhar em produções americanas, conquistando fãs nos Estados Unidos, na América Latina e em praticamente toda a Europa. Seu rosto estampava cartazes, revistas e brinquedos, enquanto suas cenas de luta coreografadas com humor inspiravam paródias e homenagens em todo o mundo. A parceria com Bud Spencer se consolidou não apenas no cinema, mas também como símbolo de amizade verdadeira e duradoura. Fora das câmeras, os dois mantinham uma relação de respeito e lealdade, sem o glamour típico de Hollywood. Hill sempre descreveu Spencer como um irmão mais velho, um homem de coração generoso e espírito brincalhão. Essa amizade sincera refletia na tela e era um dos principais segredos do sucesso da dupla. Durante os anos 1970 e 1980, Terence Hill se tornou sinônimo de entretenimento familiar. Seus filmes eram transmitidos em canais de televisão de dezenas de países, tornando-se parte da infância de gerações inteiras. Ele conquistou algo raro: ser amado tanto por adultos quanto por crianças, sem recorrer a vulgaridades ou violência gratuita. Sua imagem era a de um herói simpático, justo e engraçado, um modelo de ética e leveza. O auge do sucesso também trouxe desafios. Terence passou a lidar com a pressão de se reinventar sem perder sua essência. Enquanto muitos atores de faroeste desapareceram com o tempo, ele soube evoluir, buscando papéis que refletissem sua maturidade artística. Mesmo assim, nunca renegou o personagem que o consagrou, o Trinity irônico e destemido. Para ele, esse papel representava a liberdade, a alegria e a simplicidade do cinema de raiz. Ao longo dessa fase, Terence Hill aprendeu que o sucesso não se media apenas em bilheterias, mas na capacidade de tocar pessoas. Sua transformação de Mario Girotti para Terence Hill foi mais do que uma estratégia de mercado. Foi o nascimento de um símbolo. Quando Terence Hill decidiu seguir também um caminho solo, sua carreira ganhou uma nova dimensão. Embora o público o amasse pelas comédias em dupla, ele sempre quis provar que seu talento ia além dos papéis cômicos e das aventuras ao lado de Bud Spencer. Essa fase foi marcada por uma busca de identidade artística, por novos desafios e por um desejo genuíno de mostrar que era capaz de carregar um filme sozinho, com a mesma força e carisma que o consagraram. Assim começou um período de amadurecimento criativo que o transformou em um ator completo, respeitado tanto pela crítica quanto pelo público. Após o grande sucesso internacional, Terence passou a escolher papéis mais variados, explorando gêneros diferentes e abordando personagens com mais profundidade. Ele sabia que o público o via como o Trinity sorridente, mas dentro dele existia um artista inquieto que queria explorar dramas, histórias espirituais e tramas policiais. Foi nessa transição que ele começou a se afastar um pouco do faroeste cômico e mergulhar em filmes com narrativas mais elaboradas. Um dos projetos que marcou essa nova fase foi Meu Nome é Ninguém, de 1973, no qual contracenou com Henry Fonda.
O filme foi produzido por Sergio Leone, o mestre do spaghetti western, e combinava humor, filosofia e ação em doses perfeitas. A presença de Fonda deu ao longa um ar de elegância e profundidade, e Hill brilhou com seu carisma espontâneo, mostrando que podia sustentar cenas dramáticas sem perder a leveza característica. Essa obra se tornou um dos pontos altos de sua carreira, consolidando sua imagem como um ator versátil e respeitado mundialmente. Nos anos seguintes, Terence Hill explorou uma ampla variedade de papéis, indo de policiais a personagens espirituais e até figuras quase místicas. Ele atuou em produções como March or Die, de 1977, Mr. Billion, de 1977 e Renegade, de 1987. Filmes que mostraram seu talento em contextos mais modernos e urbanos. Ao mesmo tempo, começou a se envolver mais nas produções, assumindo funções de direção e roteirização, o que revelou um lado criativo e técnico que o público ainda não conhecia. Sua estreia como diretor veio com o filme Dom Camilo, de 1983, onde também atuou como protagonista. A trama, inspirada nos livros de Giovanni Guareschi, retrata um padre carismático e de personalidade forte, e permitiu a Hill explorar o humor de maneira mais sutil e filosófica. Ele demonstrou sensibilidade e domínio narrativo, equilibrando emoção, moralidade e humor de forma leve e envolvente. A direção se tornaria, a partir daí, uma nova paixão. Uma forma de expressar sua visão mais íntima sobre a vida e os valores humanos. Além do cinema, Terence Hill conquistou grande reconhecimento na televisão, especialmente com a série Dom Matteo, iniciada em 2000. Nela, interpretava um padre que resolvia crimes em uma pequena cidade italiana, combinando sabedoria, empatia e um toque de humor. O programa se tornou um fenômeno não apenas na Itália, mas em diversos países europeus. Com Dom Matteo, Hill conquistou uma nova geração de fãs e reafirmou sua capacidade de se reinventar sem perder a essência. A série se manteve no ar por mais de 20 anos e se transformou em um símbolo da televisão italiana, mostrando que o ator não era apenas uma estrela do passado, mas um artista atemporal. Outra faceta importante de sua carreira solo foi a maneira como ele se tornou referência de profissionalismo e ética no meio artístico. Terence Hill sempre foi conhecido por sua humildade e gentileza com colegas de trabalho, algo que o diferenciava em um ambiente competitivo. Ele jamais se deixou seduzir pelos excessos da fama. Preferia a simplicidade de uma vida tranquila, o convívio familiar e a espiritualidade. Esse comportamento discreto e sincero contribuiu para que fosse respeitado não apenas como ator, mas também como pessoa. Em suas entrevistas, Hill costumava falar sobre o cinema com paixão e serenidade. Dizia que o verdadeiro sucesso não estava nas bilheteiras, mas na capacidade de tocar o público. Seu objetivo nunca foi ser o mais famoso, mas o mais autêntico, alguém que transmitisse emoção verdadeira. E conseguiu. Ao longo das décadas, seu nome se tornou sinônimo de qualidade, carisma e valores positivos. Mesmo quando os estilos de cinema mudaram e o público passou a buscar produções mais modernas e tecnológicas, ele manteve sua relevância, pois o que oferecia era atemporal. Humanidade. O reconhecimento veio não apenas através dos fãs, mas também por meio de prêmios e homenagens. Recebeu diversas distinções por sua contribuição à cultura italiana e ao cinema internacional, sendo celebrado em festivais e retrospectivas dedicadas à sua carreira. Contudo, Terence Hill nunca fez questão de ostentar prêmios. Para ele, a verdadeira recompensa era o carinho das pessoas. Em todas as fases da carreira solo, o que mais impressiona é sua coerência. Mesmo experimentando gêneros e formatos diferentes, ele jamais perdeu a naturalidade que o tornava único. Seu olhar, sempre sincero e expressivo, continuou sendo sua principal marca registrada. O olhar de alguém que viveu intensamente, mas com humildade e gratidão. A vida de Terence Hill, apesar do brilho e da fama, foi marcada por uma das tragédias mais dolorosas que um pai pode enfrentar: a perda do filho. Essa experiência mudou profundamente a forma como ele via o mundo, o sucesso e até o próprio sentido de existir. Até então, Hill vivia o auge de sua carreira. Era admirado em diversos países, considerado um símbolo do cinema europeu e dono de uma trajetória consolidada tanto em filmes quanto na televisão. No entanto,
O destino o colocaria diante de uma dor que nenhuma glória poderia amenizar. O acontecimento que transformaria para sempre sua vida ocorreu em 1990, quando Ross Hill, seu filho adotivo, morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos. Ross era um jovem cheio de vida, com apenas 16 anos, e já demonstrava grande interesse pela arte. Ele havia trabalhado ao lado do pai no filme Renegade e encantava os bastidores com sua alegria. A relação entre os dois era profunda e amorosa, mais do que pai e filho. Eram companheiros, amigos inseparáveis. A tragédia abalou Terence Hill de maneira devastadora. O ator, conhecido por seu sorriso sereno e olhar gentil, mergulhou em um silêncio doloroso. Ele se afastou do cinema e da mídia, buscando isolamento e reflexão. A perda fez com que questionasse não apenas sua carreira, mas o propósito da própria vida. Aquilo que antes lhe parecia essencial, o sucesso, o reconhecimento, a rotina dos estúdios, de repente perdeu o brilho. Foi um período em que Hill se voltou completamente para dentro, procurando força em sua fé e em sua espiritualidade. Sempre discreto em relação à vida pessoal, ele raramente falou sobre o assunto. Mas em entrevistas posteriores, admitiu que aquele foi o momento mais difícil de sua existência. Disse que apenas a oração e o tempo foram capazes de dar-lhe algum conforto. A morte de Ross despertou nele uma transformação interior profunda. A partir de então, Terence Hill passou a ver o cinema não apenas como entretenimento, mas como uma forma de transmitir mensagens de esperança, amor e superação. Ele queria que seu trabalho tivesse um propósito mais humano e espiritual, e isso ficou evidente em seus projetos posteriores. Quando retornou à atuação, escolheu papéis que refletiam compaixão e fé, afastando-se das comédias de ação que o haviam consagrado. Essa mudança de rota ficou clara quando aceitou interpretar o Padre Mateo na série Dom Mateo, que estreou em 2000. O personagem era um homem simples, bondoso e sábio, que ajudava as pessoas a encontrarem redenção e sentido na vida. O papel não foi apenas uma atuação, mas uma forma de cura. Muitos fãs perceberam que havia algo de real naquela serenidade, como se Hill estivesse transmitindo, através do personagem, a paz que ele próprio buscava desde a tragédia. Dom Mateo se tornou um sucesso absoluto na Itália e em outros países europeus, permanecendo no ar por mais de 2 décadas. A série trouxe para Terence Hill um novo tipo de reconhecimento, o de um artista maduro, capaz de emocionar sem precisar de ação ou comédia. A espiritualidade que permeava o personagem parecia refletir a alma do próprio ator, agora mais consciente da fragilidade da vida e da importância da fé. Além da televisão, Hill também passou a se dedicar a causas humanitárias e a projetos que valorizavam a solidariedade e os valores familiares. Ele se afastou gradualmente dos holofotes e passou a viver de maneira simples, optando pela tranquilidade e pelo anonimato. Sua prioridade passou a ser a família e a serenidade espiritual, algo que considerava um verdadeiro presente após tantos anos de turbulência emocional. Essa fase mais introspectiva não o afastou do público. Pelo contrário, fez com que fosse ainda mais admirado. As pessoas enxergavam nele um exemplo de força e sensibilidade, alguém que soube transformar a dor em luz e o sofrimento em aprendizado. Em vez de se endurecer diante da tragédia, Hill escolheu a compaixão. Nunca se viu nele amargura, apenas serenidade e uma fé silenciosa que inspirava. Sua transformação pessoal também influenciou o modo como era lembrado internacionalmente. Se antes era celebrado por sua irreverência e talento cômico, agora era reverenciado como um símbolo de sabedoria e humanidade. O homem que havia conquistado o mundo com o humor e a leveza de Trinity agora emocionava as pessoas com o olhar tranquilo de quem entendeu que a vida é feita de impermanência. A tragédia que poderia tê-lo destruído acabou se tornando o ponto de virada que o fez reencontrar o verdadeiro sentido da existência. Terence Hill aprendeu que o sucesso não está nos aplausos, mas na capacidade de tocar corações, e que o amor é o único legado que realmente permanece. Essa consciência se refletiu em cada escolha, em cada gesto e em cada entrevista que concedeu desde então. Ele nunca buscou piedade nem transformou sua dor em espetáculo. Viveu com discrição, como sempre, deixando que suas obras falassem por ele. Com o tempo, Hill se tornou mais do que um ator querido.
tornou-se um símbolo de resiliência e fé. O legado de Terence Hill é daqueles que atravessam gerações e resistem ao tempo, sustentado não apenas por sua carreira brilhante, mas também pela forma como viveu sua arte e sua humanidade. Ele nunca precisou de escândalos para permanecer relevante, nem de polêmicas para ser lembrado. Seu nome se manteve vivo pela autenticidade, pelo carisma e pela capacidade de emocionar sem excessos. Terence Hill é hoje considerado um dos maiores símbolos do cinema europeu e sua trajetória inspira tanto artistas quanto pessoas comuns que veem nele um exemplo de simplicidade, ética e amor pela vida. Ao longo das décadas, construiu um patrimônio cinematográfico impressionante, que vai muito além dos faroestes e das comédias que o consagraram. Seus filmes se tornaram clássicos que continuam a ser exibidos em inúmeros países, especialmente na Europa e na América Latina, onde sua popularidade permanece tão forte quanto nos tempos áureos do cinema de ação dos anos 70 e 80. As reprises de suas produções ao lado de Bud Spencer continuam a conquistar novos fãs, muitos dos quais nem sequer haviam nascido quando esses filmes foram lançados. É como se o espírito leve e divertido de suas histórias fosse eterno, atravessando o tempo sem perder o encanto. O segredo dessa longevidade está na pureza e na honestidade com que Terence Hill sempre encarou seu ofício. Ele não interpretava apenas personagens, transmitia valores, coragem, humor, amizade, lealdade e esperança, qualidades universais que falam diretamente ao coração das pessoas. Mesmo após se afastar gradualmente do cinema, ele nunca deixou de ser lembrado e celebrado. Sua presença nos festivais de cinema e eventos especiais é sempre recebida com aplausos calorosos e genuínos. Em várias ocasiões, foi homenageado por sua contribuição à cultura italiana e mundial, recebendo prêmios honorários que reconhecem não apenas o ator, mas o ser humano por trás do personagem. Apesar da fama, Terence Hill escolheu uma vida reservada, simples e profundamente espiritual. Ele vive atualmente entre Itália e Estados Unidos, cercado pela natureza, longe do barulho da mídia. Mantém um estilo de vida tranquilo, dedicado à leitura, à família e à reflexão. Aos poucos, reduziu suas aparições públicas, preferindo o silêncio e a paz de quem já viveu intensamente. Em entrevistas recentes, ele sempre fala com serenidade e humildade, agradecendo aos fãs que o acompanham há décadas. É comum que diga que o verdadeiro sucesso não está nos prêmios, mas no carinho do público. Para ele, a conexão que construiu com as pessoas é o maior legado que poderia deixar. Essa visão generosa e humana é o que faz com que sua imagem seja lembrada com tanto respeito e afeto. Mesmo distante das telas, Hill continua presente na memória coletiva como um símbolo de pureza artística. Na Itália, seu rosto ainda é associado a personagens que marcaram a televisão, como o Padre Matteo, e a ícones do cinema popular, como Trinity. Sua obra é estudada em escolas de cinema e homenageada em maratonas televisivas, e seu nome é constantemente lembrado como referência de uma época em que o entretenimento era simples, mas profundamente encantador. O legado de Terence Hill também se reflete na forma como ele inspirou gerações de artistas. Muitos atores italianos e europeus o citam como modelo de integridade e dedicação, alguém que mostrou que é possível ter sucesso sem se afastar dos próprios valores. Ele sempre acreditou que a arte deveria servir às pessoas, não ao ego, e que o humor e a bondade têm tanto poder quanto a dramaticidade e o conflito. Sua parceria com Bud Spencer se tornou uma das mais queridas da história do cinema. E mesmo após a morte do amigo, Hill fez questão de manter viva a memória da dupla. Participou de homenagens, escreveu mensagens emocionadas e, em diversas entrevistas, referiu-se a Spencer como um irmão que o destino me deu. O público, por sua vez, retribuiu esse sentimento com uma devoção rara. Há estátuas, museus e até praças dedicadas aos dois em várias cidades europeias. O nome de Terence Hill está gravado na história não apenas como ator, mas como símbolo de uma era de ouro do cinema leve, humano e divertido. Sua capacidade de equilibrar humor e emoção fez dele um artista universal, compreendido em qualquer idioma. Até hoje, seus filmes são dublados e redublados em dezenas de línguas, provando que o tempo não apaga o brilho de quem conquistou o público com sinceridade. Aos 80 e poucos anos,
Terence Hill exala tranquilidade e gratidão. Sua aparência continua serena, com o mesmo olhar azul profundo que marcou gerações. Ele costuma dizer que a vida é uma jornada de aprendizado e que, depois de tantos altos e baixos, o que mais valoriza é a paz interior. Seu tempo agora é dedicado às pequenas alegrias, o campo, a natureza, o silêncio e o contato com as pessoas que ama. Esse estilo de vida reflete exatamente quem ele é, um homem que aprendeu a transformar fama em sabedoria e dor em compaixão.